Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós aqui de Brasília, o diácono Albérico e eu, mais uma vez, prestamos serviço a todos os telespectadores que desejam compreender a fundo a Sagrada Escritura num programa cultural, bíblico, mas de nível alto. É com alegria que retornamos para bebermos dessa água, né, da Sagrada Escritura. Eu teria dito na semana passada que de Éfeso, Paulo escreveu a correspondência toda a Corinto, da qual nos sobraram apenas as atuais primeira e segunda carta. Certo. Não é? Vamos seguir a ordem. O epistolário paulino na Bíblia, nas nossas Bíblias cristãs, está organizado por ordem de tamanho. A carta maior é a carta aos Romanos. Portanto, o epistolário começa com a carta aos Romanos. A menor é o bilhete a Filemon, termina ali. Portanto, é por tamanho que as cartas estão dispostas no Novo Testamento, o epistolário paulino. Claro, a divisão em capítulos e versículos não é de Paulo. E isto, evidentemente, foi feito muito tempo depois e não é inspirado. Foi feito mais tarde para que o leitor pudesse não se perder nos meandros do texto. Mas antigamente se escrevia sem espaço entre uma palavra e outra palavra, se escreviam em colunas sempre iguais, sem pontuação, e por isso mesmo é muito difícil ler um texto antigo, porque nós deveríamos dar os espaços entre as palavras, não é? E fazer a pontuação, mas isso não havia na antiguidade. Se escrevia tudo em colunas e em papiro. Mesmo nas Bíblias, digamos, nas Bíblias na língua original, na língua grega, já se dá os espaços e se faz a pontuação. Ponto e vírgula, que significa interrogação, né? Mas isto tudo é da modernidade, ou melhor, já é bem posterior ao Novo Testamento. E ao Antigo Testamento também, a mesma coisa. A divisão em capítulos e versículos não existia na antiguidade. Bem, comecemos com a primeira aos Coríntios. Quando Paulo estava em Éfeso, surgiram algumas informações não agradáveis. Depois de sua saída de Corinto, a igreja de Corinto entrou em certa agitação. Em parte, coincidiu essa afirmação, essa agitação, com a presença de Apolo. Lembra-se que Apolo, depois de ter recebido uma instrução melhor, quis ir para Corinto e o próprio Paulo aprovou sua ida a Corinto. Acontece que Apolo era um judeu não apenas culto, mas tinha o dom da oratória. Bem eloquente, né? Sabia falar, sabia cativar e deve ter sido bastante influenciado pela filosofia helenista de Alexandria, de onde ele era, e até mesmo, quem sabe, por um judeu mais ou menos contemporâneo seu, chamado Filon de Alexandria. De qualquer maneira, uma pessoa que, humanamente falando, note bem, era mais dotada do que Paulo. Poxa, então era realmente preparado. No sentido de
saber manejar a oratória. Certo. Paulo não era um orador. Ele era um grande conhecedor, no entanto. E até mesmo criaram uma certa distinção entre ambos. Ele escreve com muita força, Paulo, mas quando chega aqui, quando chega entre nós, a sua imagem é fraca. A sua imagem não causa o brilho que causava Apolo. Não quero dizer que tenha sido Apolo o agitador ou o responsável pela agitação. No entanto, chegaram notícias a Paulo da gente de Cloé, em Éfeso, que a igreja estava dividida. Talvez a palavra dividida seja uma palavra excessiva. Melhor dizer, havia agitação. Também acredito que a palavra partidos, havia partidos, seja uma palavra excessiva. Mas, deixando de lado partidos e heresias, eu me fixaria no vocábulo facções. Facções que agitavam a igreja. Facções no interior da comunidade de Corinto. E facções de diversas orientações. Paulo alude a isto nos primeiros 4 capítulos da primeira aos Coríntios. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Pelo menos 4 fações em tensão dentro da comunidade de Corinto. Vamos analisar, em primeiro lugar, esta. Eu sou de Apolo. É possível que um grupo de Corinto se tenha deixado levar, ou até mesmo tenha havido algumas conversões, devido à capacidade oratória e à influência que Apolo exerceu. Paulo nunca o contesta e nunca se choca contra ele, mas isto se deu. Eu sou de Paulo. Bem, é possível que um grupo tenha ficado fiel ao seu fundador, ao seu pai. Mais difícil de se explicar, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro. Mas aí, como explicar isto aqui? Pedro esteve pessoalmente em Corinto, na Grécia. Nós não temos como analisar ou como resolver essa questão. Não há como saber se Pedro esteve ou não presente de pessoa em Corinto durante a ausência de Paulo. É certo que Pedro viajou em direção a Roma e da Palestina a Roma, bem, se podia passar pela Grécia porque era caminho, mas sobre uma permanência de Pedro em Corinto nós não temos nada. De qualquer maneira, eles podiam saber que Pedro foi o primeiro líder da primeiríssima comunidade cristã, não Paulo, que se converteu mais tarde. Então, poderia haver um partido que se relacionasse com o primeiríssimo fundador. Eu sou de Cefas. Acho que aí faz sentido. Mais delicado ainda é o 4º, eu sou de Cristo. Talvez, no meio dessa agitação, houvesse quem dissesse, olha aqui, vamos deixar de lado as intermediações humanas, seja Cefas, seja Apolo, seja Paulo, e vamos nos ater ao principal, Cristo. Fato é que havia essa tensão e essas facções, a ponto de Paulo perguntar, por acaso Paulo foi crucificado por vós?
Fostes batizado no nome de Paulo? Essa era a primeira desordem da igreja de Corinto, se dividir em facções. Bom, Paulo tenta nos primeiros 4 capítulos colocar água na fervura e mostrar que aquela comunidade que parecia tão madura na fé, na verdade era uma comunidade imatura, uma comunidade infantil, que se deixava levar pelo superficial. Certo. Uma comunidade que não sabia ir a fundo, uma comunidade que não tinha amadurecido em Cristo. E isto tudo, repito, nos 4 primeiros capítulos dessa carta. Ele não nega que possa haver um conhecimento profundo, e era bem o que o partido de Apolo queria trazer, ou queria manifestar. Um conhecimento, uma gnosis profunda do mistério cristão. Só que ele o faz à maneira sua, nesses capítulos aí, nesses 4 primeiros capítulos. O nosso tempo, primeiro aqui, está praticamente esgotado, não é? Então, nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos de volta ao segundo tempo e, como eu terminei o primeiro falando que Paulo aceitava um conhecimento maduro, mas era preciso explicar. Um conhecimento maduro da lógica divina transtorna toda a lógica humana, porque Paulo afirma que, como conhecimento, não quis saber de outra coisa entre os coríntios, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Logo no capítulo 1 ele fala isso. Exatamente, e Cristo crucificado. Ou seja, escândalo para os que pensam, para os gentios, loucura, idiotice, não é? Para os gregos, para os judeus. Escândalo para uns e loucura para outros. E, no entanto, este é o conhecimento cristão. E quanto mais alguém se aprofundar no conhecimento do Cristo crucificado, tanto mais ele receberá um conhecimento de Deus, um conhecimento que é fruto da ação direta de Deus, porque é um conhecimento este que está nos antípodas da sabedoria humana. Do outro lado contrário, se os homens querem poder, querem glória, querem fama, Deus se apresenta, como dirá Lutero mais tarde, numa frase de efeito, no seu contrário. Deus se apresenta no seu contrário, ou seja, no Cristo crucificado, no Cristo rejeitado. E o conhecimento que provém daí é um conhecimento que se estende. Deus escolheu então as coisas deste mundo que não são para confundir as coisas que são. Deus escolheu o pequeno para confundir o forte. Deus escolheu o fraco para confundir o poderoso. As coisas que não são foram escolhidas por Deus. E a prova disto? A prova disto é a própria comunidade de Corinto. Olhem-se ao redor. Há entre vocês muitos sábios, há entre vocês filósofos, há entre vocês grandes oradores. Vocês não são pequenos,
Vocês não são desprezíveis aos olhos do mundo? Não todos, mas a maioria. Pois bem, esta é a prova de que Deus escolheu quem não é para confundir aquele que é. Existe um conhecimento, sim. Existe um aprofundamento cristão. Com outras palavras, existe uma ciência cristã. Só que esta ciência cristã leva em conta a escolha de Deus e leva em conta as coisas que não são. Em outras palavras, Paulo não sentia a menor frustração em ser o apóstolo fundador de uma comunidade tão pequena e tão sem importância, tão insignificante socialmente. Bem, de lá para cá, as coisas não mudaram muito. Sabem que os pobres são muito mais receptivos à palavra de Deus do que os ricos deste mundo. O senhor trabalha na pastoral de uma paróquia. Ela está cheia de ricos? Não. Aonde estão os ricos? Nos seus negócios, nos seus prazeres, no seu poder, na sua comodidade, nos seus interesses, no seu dinheiro. Ali estão os pobres, os mais simples. Não quero dizer que não haja nenhum rico. Havia lá e há aqui também. Mas são exceções. Uma comunidade simples de uma paróquia ainda hoje é tanto mais, digamos, fervorosa e agitada no bom sentido do termo, quanto mais simples ela for. Lá em São Paulo, onde eu moro, certas paróquias de classe, de bairro de classe média alta, são paróquias de pouca vida. E paróquias de periferia, paróquias populares ou de bairros populares, são paróquias cheias de vida. Mas eu creio que não é só São Paulo, né? Deve ser o Brasil inteiro isso aí. Não, isso deve ser no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso deve ser no mundo inteiro. Deus escolheu o que não é para confundir o que é. E ninguém vai a Deus por sua própria capacidade, por sua própria acríbia, por sua própria pretensão. Deus apanha os sábios, diz Paulo, na sua própria astúcia. Mas também tem observado que quando um desses ricos e letrados, quando acontece a conversão, a entrega, dão muitos frutos, não? Dão muitos frutos. Tanto no passado, Áquila e Priscila, aquele casal simpático, devia ser um casal rico. Tanto no passado quanto no presente. Mas devemos dizer que tanto lá quanto aqui, estes não são a maioria. Estes são minoria. Sim, até aqui em Brasília, como não? São Paulo, em todos os lugares, há pessoas de bem e pessoas bem intencionadas no Evangelho. Mas, quantitativamente, não são a grande maioria. É um fenômeno que acontece, não é? Afinal de contas, sabe, o Deus de Jesus Cristo, o Deus crucificado, de Cristo crucificado, não é um Deus de quem se serve. Não é um Deus que me arruma emprego. Não é um Deus que me garante dinheiro no bolso. Não é um Deus que me dá necessariamente saúde. Não é um Deus que me dá assistência médica. Não é um Deus de quem eu disponho. O relacionamento com Deus tem que ser dado no nível do gratuito. Deus se deu inteiramente a nós no nível do gratuito. Cristo nos remiu gratuitamente e depois, aquela morte, Ele oferece a cada um de nós, como se fôssemos o único, no momento da Eucaristia, gratuitamente.
E o nosso relacionamento com Ele se dá de maneira gratuita também. Agora, quem nunca aprendeu a ser gratuito na vida, e nunca aprendeu, e nunca ninguém ensinou que a gratuidade é o nível do estar com Deus, deixa Deus e busca seus próprios interesses. Está aí. E às vezes que busca Deus é porque está interessado em arrancar da mão dele alguma coisa para si. Uma cura, um remédio, uma saúde, ficam desesperados e querem ver da mão do Pai o que conseguem tirar para aquele dia. Não, não é este o nosso relacionamento com Deus. Verdade. E Deus não aceita um relacionamento mercantilista. E não se comercia com Deus. Portanto, aí está. É preciso entrar e apreciar o reino do gratuito. E saber que, aparentemente, Deus não vai me fazer nada neste mundo. Vai, pelo contrário, ele se esconde, ele se ausenta para dar espaço, na sua ausência, à minha liberdade. E para que eu, na minha liberdade e na ausência de Deus, possa lhe demonstrar o meu afeto, o meu amor, a minha gratidão, o meu apreço e tudo mais. Mas para isto é preciso que ele se retire da minha vida, por assim dizer. Ele que é tudo, se retira, se encolhe, se contrai, digamos assim, para nos dar espaço à nossa liberdade. Interessante. E sem nos abandonar. Sem nos abandonar, mas também sem prover as nossas necessidades imediatamente. Estou doente, sou pobre, o Senhor me dá a cura. Sabe, essas coisas aqui devem ser ditas e claramente, não é? Nós não buscamos Deus para a cura, nem para a libertação, nem para isso, nem para nada. E por isso mesmo, a meu ver, publicar aí missas de curas e libertações é, a meu ver, propaganda enganosa. Quem lhe garante que Deus irá curar naquela missa? Naquele dia, às 4 da tarde, naquele lugar e naquela comunidade. Quem lhe garante isto? Deus é absolutamente livre e manda para os ares todos os nossos esquemas. Não seria uma propaganda enganosa? E depois não seria uma maneira errada de querer conduzir alguém a Deus? Através do interesse pessoal? É essa porta pela qual se entra no coração de Deus? É a porta do interesse? É a porta do toma lá e dá cá? Não é? Isso seria muito mesquinho, não? É melhor entender Deus, e tudo isto a propósito aqui dos 4 primeiros capítulos, e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus se dá através do conhecimento do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, sabe? Não tanto porque Jesus pretendeu não tanto porque Jesus não recusou terminantemente o título de Messias, não tanto porque maciçamente esse título de Messias lhe foi dado pelos cristãos após a Páscoa, é porque Jesus é considerado Messias no momento exato em que se tornou quase que a antítese de Deus, no momento exato em que subiu à cruz. Essa é a verdadeira sabedoria. Agora, deixar isso de lado e dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, significa não ter entendido nada. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa hoje. Poxa, foi muito rápido, né? E esperamos voltar na próxima semana. Muito obrigado pela atenção e pela difusão.